vou interromper um pouco a nossa série de mensagens sobre Gênesis, né? Nós temos feito a exposição do livro de Gênesis no domingo à noite, mas hoje eu vou precisar interromper e depois a gente volta à programação normal, né? Marcos 10, nós vamos ler a partir do 35 até o 45. Marcos 10, do 35 ao 45. Marcos 10, a partir do 35. Todos já encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Eles lhes responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Mas Jesus lhes disse: bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser se tornar grande será o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Só até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa tua palavra, por essa pequena porção da tua palavra que nós acabamos de ler. E te damos graças por Jesus, o servo da graça do Senhor, que serviu a tal ponto de entregar a sua própria vida em favor de nós. Pai querido, no nome de Jesus, pedimos que teu Espírito Santo possa nos iluminar ao entendimento, à compreensão desse texto. Que teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações as verdades espirituais contidas nesse texto. E que ao sairmos daqui nessa noite, nossas vidas possam ser transformadas por essa tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados e tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. E tudo aquilo que nos impede de compreender, ó Deus, a tua palavra, seja lançado fora de nós, para que o nosso coração nessa noite possa ser encontrado como a boa terra que recebe a boa semente da tua palavra. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Eu quero primeiro explicar algo importante sobre esse capítulo 10 do livro de Marcos. Se você puder voltar na primeira parte, aí no verso 1, só para você ir acompanhando. Obrigado. Para a gente poder construir um raciocínio, antes da gente mergulhar propriamente no texto que a gente acabou de ler. É importante que se diga que o capítulo 10, ele apresenta para nós uma série de paradoxos. O que é paradoxo, pastor? Paradoxo é um conceito, é um princípio que aparentemente demonstra uma contradição, mas não é. É uma aparente contradição, mas não é uma contradição. Na verdade, ele traz um princípio. Jesus, como um bom professor, muitas vezes ele usava de paradoxo para apresentar aos seus discípulos, aos que lhe ouviam, princípios importantes do reino de Deus. Então, nesse capítulo 10, nós temos uma série de paradoxos que são apresentados por Jesus para demonstrar princípios do reino. Princípios do reino. Então, veja, por exemplo, no início do capítulo, quando Jesus fala sobre o divórcio, ele apresenta um primeiro paradoxo. Ele fala sobre 2 que se tornam 1. 2 que, na verdade, são 1. Homem e mulher em uma aliança indissolúvel. Isso aparece do verso 1 e vai até o verso 12. Depois, ele apresenta outro paradoxo.
Agora, do verso 13 até o verso 16, ele vai falar sobre os adultos que precisam ser como criança para receberem o reino de Deus. Ao invés de fortes e astutos, sermos puros e de coração ensinável para receber o reino. Ainda outro paradoxo apresentado está do verso 23 até o verso... do verso 17 até o verso 22, que é do rico que se torna pobre, ou do rico que é pobre, apesar da sua riqueza. Outro paradoxo apresentado por Jesus para falar sobre os bens materiais e o lugar que eles ocupam, muitas vezes no coração do homem. Ainda outro, nessa mesma seção, do verso 23 até o verso 31, é dos primeiros que, na verdade, serão os últimos, e dos últimos que, no final, serão os primeiros, falando sobre o reino de Deus e os valores desse mundo. Ainda outro é dos servos que se tornam governantes, e esse a gente leu do verso 35 até o verso 45. E por último, nesse capítulo, ele apresenta para nós sobre do cego, que é mais capaz de enxergar do que aqueles que têm visão. E isso vai do verso 46 até o verso 52. Bom, eu fiz esse panorama do capítulo só para a gente entender que nesse momento do texto do livro de Marcos, a gente está trabalhando com esses paradoxos. Jesus está apresentando princípios do reino de Deus ao longo de todo um caminho. Quando a gente chega nos versos que a gente leu, do 35 até o 45, fica mais fácil compreender que o assunto aqui também é uma aparente contradição, mas não é. É uma aparente contradição, mas não é. Na verdade, Jesus quer que eles compreendam um princípio. Para a gente entender melhor também o texto, vamos dividir ele. A gente vai dividir ele em 3 momentos. O primeiro eu vou chamar de o pedido equivocado. O pedido equivocado. Isso vai do 35 até o 37, eu vou explicar melhor depois. Depois, o compromisso equivocado. Vai do 38 até o 41. Pedido equivocado, um compromisso equivocado. E, por fim, o texto termina do 42 até o 45, mostrando o caminho do serviço. O caminho do serviço. E agora a gente vai vir mergulhando melhor nas partes para a gente compreender esse texto. Primeira parte do texto, que eu chamei aqui de o pedido equivocado, ele vai tratar do pedido que a mãe de Tiago e de João faz para Jesus. Diz assim: nisto aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Esse texto também aparece em Mateus capítulo 20, por isso que eu estou dizendo que ele parte da mãe de Tiago e João, de Salomé, que vem a ser irmã de Maria. Então, por uma questão familiar, eles são primos de Jesus. Então, o que eles estão pedindo aqui? Estão pedindo aqui uma espécie de nepotismo, que quando Jesus chegar ao trono, eles tenham a oportunidade também de terem cargos importantes, na verdade, mais importantes do que todos os outros. E ele lhes perguntou: o que queres que eu vos faça? Jesus dá ouvido ao seu pedido, e então eles declaram: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Por que eles fazem esse pedido? Jesus havia ensinado, e isso aparece em Mateus capítulo 19, que os 12 se sentariam em 12 tronos para julgar Israel. Quando Jesus declara essas palavras, que os 12 sentariam em 12 tronos para julgar Israel, os discípulos, de maneira equivocada, presumem: bom, um dia Jesus vai chegar ao trono, que afinal de contas ele é o Messias, ele vai se tornar o rei de Israel. Quando ele se tornar o rei de Israel, obviamente a gente que está caminhando aqui junto com ele há um tempão, vamos ter uma posição de importância nesse reino. Vamos ter uma posição de destaque nesse reino. E já que os 12 então se sentarão em 12 tronos, eu quero fazer ainda um outro pedido, Jesus. Eu quero que um se sente à direita e outro à esquerda. Ou seja, no meio dos 12, eles tenham ainda mais importância. É isso que eles estão pedindo. Por isso que o versículo 41 vai dizer que quando os discípulos, os outros 10, ouviram isso, se indignaram contra Tiago e João, ficaram com raiva de Tiago e João.
Porque quando eles escutam, eles pensam assim, bom, então vocês estão querendo aí governar sobre nós também? Vocês estão querendo ser mais importante do que nós? E essa era uma discussão que já tinha acontecido em outros momentos com eles também, sobre qual deles era mais importante. Veja que os 12 ainda não compreendiam de fato o que significa o reino de Deus. Eles ainda não compreendiam. Então, nesse momento, eles ainda estão muito apegados aos valores do mundo. Como eles estão apegados aos valores do mundo? Como eles estão apegados à ideia de que você é mais importante se tiver um cargo sobre as pessoas, se você tiver poder sobre as pessoas. Então, eles vão fazer um pedido, e seu pedido reflete o quê? Poder. Nós queremos poder. Esse é o pedido deles. Jesus já tinha dado ensino sobre isso. Volta, por favor, a sua Bíblia no capítulo 9, verso 34. Acompanha, por favor, a leitura. Diz assim: mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Veja que essa era uma discussão recorrente no meio deles. Jesus perguntou e eles ficaram... o que estavam discutindo no caminho, eles ficam sem graça, porque na verdade eles estavam discutindo quem era o maior, e eles não queriam contar isso para o mestre. Então, verso 35, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus já tinha ministrado esse ensino para eles, mas eles não tinham compreendido isso. Eles não tinham compreendido. Então eles insistem num pedido equivocado. Eles insistem numa ideia equivocada, porque esse pedido equivocado, ele é fruto do quê? Ele nasce da onde? Ele nasce de um desejo por poder. Ele nasce de uma visão equivocada sobre a vida no reino. E seguindo os parâmetros do mundo, eles desejam o quê? Poder. Se fosse dar um título para esse nosso sermão, eu acredito que o título seria mais próprio se fosse o seguinte: o desejo por poder e a necessidade do serviço. O desejo por poder e a necessidade do serviço. Porque a primeira coisa que fica aparente para nós no texto é esse desejo que há no coração dos discípulos por uma posição de destaque no meio dos demais. Agora, há vários complicadores aqui, vários deles. Mas antes eu quero demonstrar uma outra coisa aqui que é importante para nós. Como eu disse que todo o capítulo 10, ele retrata uma série de paradoxos. Avança, por favor, na sua Bíblia e veja no versículo 51, quando Jesus encontra o cego à beira do caminho, em Jericó, ele faz uma pergunta, e é a mesma pergunta do verso 36. A mesma pergunta, ele fala assim: e Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Que queres que te faça? A mesma coisa no verso 36. O que quereis que vos faça? O que quereis que vos faça? Está perguntando. Qual é o seu desejo? Como é que eu posso ser útil a vocês? Como é que eu posso servir a vocês? Agora, olha a diferença. Quando a gente pensa nessa pergunta para o cego, Bartimeu, fica meio óbvia a resposta. O que um cego vai querer? Ele quer ver, ele quer enxergar. Não é isso? Ele quer enxergar. Mas o que os dois que têm os dois olhos perfeitos pedem? Poder. Porque esse pedido equivocado é movido por um desejo equivocado. Ele é movido por um sentimento de alguém que não discerne aquilo que realmente precisa. Então eles vão pedir aquilo que eles não precisam. O pedido de Bartimeu foi atendido por Jesus. Ele voltou a ver. Mas o pedido dos dois não foi atendido por Jesus. Outro detalhe importante nesse pedido equivocado dos discípulos é nos atentarmos, porque esse sentimento de poder, essa ambição egoísta dos discípulos, demonstra também uma realidade do ser humano em todos os tempos, desde o Éden. Desde o Éden. O homem deseja, seu coração é inclinado pelo desejo de poder. E aí, muitas vezes, esse poder, ele é um poder para possuir uma posição de destaque, mas não é necessariamente o desejo do poder para servir. Esse é um ponto para a gente pensar. Vou te dar um exemplo melhor para isso ficar mais claro. Normalmente, na nossa sociedade, quem tem poder, quem tem o cargo, tem a posição de poder, e o que se espera do que é poderoso é que ele sirva
sobre aqueles que ele governa. Veja que é o que ele está dizendo aí no verso 42. Chamou para junto de si e disse: sabei que os reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles. Ou seja, aqueles que têm poder e posição de destaque deveriam ter o poder e a posição para servir aqueles sobre os quais lideram. Mas no geral não é assim, ele fala. Os seus poderosos exercem autoridade sobre eles, como que se dissesse: aqueles que têm poder, ao invés de servirem as pessoas, fazendo uso desse poder, se servem das pessoas. Então, o homem tem o título para servir, mas ele se serve das pessoas apenas para manter o seu título. E esse é o sentimento equivocado que está movendo o coração desses apóstolos. Por isso, Jesus, então, não vai permitir isso. Ele não vai conceder esse pedido. E antes que eu e você sejamos levados a pensar, de alguma maneira, como os discípulos Tiago e João podem ter feito um pedido como esse, eu queria que você parasse por um instante e refletido sobre quais têm sido os pedidos nas suas orações. Antes da gente ser tão precipitado a julgar o que eles pediram, pense e avalie sobre quais são os motivos das suas orações, o que você pede nas suas orações. E avalie por um momento se as tuas orações também não demonstram um egoísmo, um sentimento de justiça própria, um desejo pelo benefício pessoal, mais do que o altruísmo, o desprendimento, o serviço, o desejo por ser útil na vida de outra pessoa. Se nós formos honestos conosco, não é com outras pessoas não, mas conosco, a gente vai chegar à conclusão de que nosso coração também é igual ao do Tiago e de João. Muitas vezes o nosso coração é dominado pelo pedido equivocado, um desejo equivocado, por esse sentimento de nos tornar mais poderosos do que somos, por sermos mais do que nós somos. E esse é um desejo perigoso à luz dessa palavra, porque ele vai na contramão do caminho do reino, mas eu vou falar disso no final. Depois eu quero que os irmãos prestem atenção comigo na segunda parte desse texto, quando fala sobre o compromisso equivocado. A partir do verso 38 diz assim: mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles responderam: podemos. Lembre, toda vez no Velho Testamento que a Bíblia fala sobre o cálice, ela faz uma alegoria dizendo sobre a justiça de Deus. Sobre a justiça de Deus sobre os pecados. Você lembra que um pouco depois disso, Jesus vai orar no Getsemane pedindo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice para que eu não beba. Por conta de todo o sofrimento proveniente do pecado, da justiça de Deus que viria sobre o pecado. Então ele está dizendo: vocês podem beber esse cálice, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Aqui ele está falando sobre o sacrifício da cruz, o sofrimento da cruz. Vocês podem suportar o sofrimento que eu vou suportar também. O sofrimento que eu vou suportar, vocês também podem suportar isso. E aí eles vão dizer: podemos. É claro que isso é um compromisso equivocado. Porque algumas páginas depois, a gente vai ler que quando Jesus é atacado no Getsemane, todos fogem, inclusive os dois. Então eles estão aqui se comprometendo. Vocês podem suportar o sofrimento, a dor, a humilhação? Podemos, a gente pode pagar esse preço. Agora note, eles são tão prontos em responder: podemos, por causa do desejo pelo poder. Eles respondem rápido, sem pensar direito no compromisso que isso significa, porque afinal de contas eles estão encegueirados pela posição de destaque. E aí, quando Jesus fala assim: bom, mas ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, isso é para aqueles a quem está reservado. Aqui há duas situações para a gente pensar. A primeira é que quando Jesus beber desse cálice, quando Jesus tomar sobre si o sofrimento da cruz, é posto do lado deles duas pessoas.
2 outros ladrões, diz a Bíblia, são presos junto com Jesus. Um à sua esquerda, o outro à sua direita. Enfrentando o sofrimento ali também e aquela humilhação, a vergonha da cruz. Mas eles estão na cruz por conta do seu pecado. Eles recebem sobre si aquele julgamento por causa do pecado. Não é uma posição de destaque, mas é por culpa do seu próprio pecado. Agora, em outro sentido também, Tiago e João também passarão por isso. E por isso ele diz assim, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo que sou batizado? Responderam, mas Jesus disse, bebereis o cálice que eu bebo. Bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Eles não faziam ideia do que Jesus estava falando, mas a história conta para nós que depois de Estevão, logo em seguida, Tiago é o primeiro dos apóstolos que vai morrer. Tiago é o primeiro que vai perder a cabeça. Ele realmente vai beber desse cálice. Ele nem sabia disso, mas Jesus nesse momento já estava declarando como seria o seu fim, o martírio pela pregação do evangelho. E João também não foge muito disso não, porque a história vai dizer para nós que João termina os seus dias exilado na ilha de Pátimos e passa por lá muitos anos por causa da perseguição. Então João também vai beber o cálice do sofrimento. O lado bom da história de João, na minha opinião, é que, ao menos naquela ilha, ele tem o vislumbre do reino de Deus. E aí ele consegue perceber que, naquele momento, seu pedido era equivocado. De fato, o reino de Deus, as ruas são como de ouro, porque ser poderoso lá não significa absolutamente nada. Ele começa a compreender verdades espirituais mais profundas sobre isso. Todos eles vão compreender isso, mas só quando Jesus aparecer ressurreto. Aqui ainda eles não compreendem essas coisas. Então, por conta disso, vem o 41 para nos dizer que por causa desse pedido, eles vão ficar com raivas uns dos outros. Veja que quando eles ficam com raiva, isso tem que acender uma luz de alerta para nós de que esse sentimento equivocado não está só no coração de Tiago e João. Esse sentimento equivocado está no coração dos 12. Está no coração dos 12. E aí, a partir de agora, a partir do 42, Jesus então vai mostrar um caminho mais excelente, que é o caminho do serviço. Ele vai dizer, então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse, sabei que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Esse momento do texto é muito importante porque até aqui Marcos fez questão de demonstrar o poder de Jesus. Em todos os momentos, Marcos listou inúmeros milagres até o capítulo 10. O último milagre registrado, com exceção da ressurreição, é claro, por Marcos, é justamente o milagre dos cegos de Jericó, né, dos 2 cegos à beira do caminho que são curados. Então, até aqui, Marcos listou mais milagres do que todos os outros evangelistas. Marcos registrou mais milagres do que Mateus, do que Lucas e do que João. E por que Marcos registrou tantos milagres? Para demonstrar aos crentes em Roma o quanto Jesus é poderoso. O quanto esse Jesus é poderoso. E aí, mesmo demonstrando todo esse poder, ele chega nesse momento para dizer, olha, os que governam sobre os gentios exercem poder e domínio sobre eles, mas entre vocês não será assim. Não será assim. No reino de Deus, as coisas são diferentes. No reino de Deus, as cores são diferentes. No reino de Deus, o que parece que é, não é. No reino de Deus, o que é o último é o primeiro. O que é o maior é o menor. No reino de Deus, 2 são 1. No reino de Deus, os adultos têm que ser como crianças. No reino de Deus, o rico precisa se desprender das posses. No reino de Deus, o cego, o mendigo, à beira do caminho, o pobre, necessitado, se torna rico porque encontra Jesus. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o que vale não é o cargo que você ocupa ou a autoridade que você tem nesse mundo, mas a sua disposição em servir ao outro.
Isso é o que realmente importa no reino de Deus. Ele vai dizer assim, ó, mas entre vós, mas antes, quem dentre vós quiser se tornar grande, será o que vos servirá. Será o que vos servirá. Jesus acabou de quebrar novamente um paradigma mundano, de que o maior é o que tem a posição de destaque, é o poderoso, é o que domina. Aí Jesus falou assim, olha, no reino de Deus não vai ser assim. Porque no reino de Deus você precisa entender que o caminho da vida cristã, ele é também um caminho de serviço. De serviço. Aquele que quiser ser grande, será aquele que vos servirá. Agora, para que eu possa ser servo de alguém, como ele vai dizer, e quem entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos, para que eu possa de fato servir alguém, para que eu encontre esse caminho do serviço, eu preciso ter o sentimento precisa ser mudado no meu coração. E ao invés de ser um sentimento que me conduz ao desejo pelo poder, precisa ser um sentimento que me conduz ao desejo de ser útil a alguém. De ser útil a alguém. De tornar a vida do meu irmão, da pessoa que me cerca, do meu próximo, um pouco melhor, de tornar o seu sofrimento talvez um pouco mais possível, porque você estava lá. Você estava lá. E por isso o sofrimento daquela pessoa se tornou um pouco mais possível de ser suportado. A dor dela se tornou um pouco mais amena. A fome dela foi um pouquinho mais saciada porque você pôde dividir. Ela pôde ser acolhida porque você estava lá para emprestar o seu ombro e o seu ouvido. Ela pôde ser erguida porque você estava lá para oferecer em serviço suas mãos, os seus braços para levantar. Então, no reino de Deus é isso que nos torna grandes. Na verdade, grandes aqui não é que a gente venha a ser mais importante do que os outros, mas grandes aqui é porque esse caminho do serviço nos torna mais parecidos com Jesus. A grandeza da vida cristã não está em receber um cargo mais importante, seja na igreja ou seja em qualquer outro lugar. A importância da vida cristã não está no cargo que você ocupa na igreja. Isso é passageiro, isso é temporal, isso tem prazo de validade. Assim como o cargo que você ocupa lá fora, seja na empresa, na organização que você faz parte, na instituição que você trabalha, não importa, o cargo que você ocupa lá tem prazo de validade. A grandeza aqui a que Jesus se refere é a grandeza de nos tornarmos mais parecidos com o nosso mestre. Cabe ao discípulo ser como o seu Senhor. Então, nos tornarmos mais parecidos com Jesus, porque, afinal de contas, a vida de Jesus foi uma vida marcada pelo serviço. A vida de Jesus foi uma vida marcada pelo seu desejo de servir ao próximo, de se entregar. Por isso, o verso 45 é tão importante para entendermos o livro todo de Marcos. Porque ele vai dizer assim, ó, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Ora, se durante todo o livro Marcos fez questão de enfatizar todo o poder que Jesus tinha, poder sobre o mar, poder sobre a tempestade, poder sobre as enfermidades, poder sobre os demônios, poder sobre os seus algozes, agora ele vai dizer, olha, até mesmo o Filho do Homem, que é todo poderoso, não veio para ser servido, mas para servir. Mas para servir. Jesus é o servo da graça de Deus, que mesmo sendo todo poderoso, escolheu o caminho do serviço. Essa é a grande ideia desse texto. Jesus é o servo da graça de Deus. E mesmo tendo todo esse poder, escolheu o caminho do serviço. E ele vai dizer, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Tem duas coisas aqui importantes para a gente dizer. Duas coisas. Primeira, quando ele diz assim, servir e dar a própria vida em resgate de muitos, está falando de um serviço de tamanha excelência, um serviço de alto nível, que chega ao ponto de entregar o que maior ele tinha para dar, o que de máximo Jesus tinha para dar, a vida, ele deu a vida. Ele serviu ao ponto do que tinha de melhor para servir, ao máximo desse serviço. E fez isso em função de quê? Em função de resgatar a muitos. E aqui a referência é clara à obra expiatória de Jesus.
ao fato de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados e salvação da nossa alma. Jesus serviu para que outros fossem salvos. Jesus se entregou para que eu e você fôssemos salvos. Jesus é o servo da graça de Deus que, mesmo tendo todo o poder, serviu ao ponto de entregar a sua própria vida para que eu e você fôssemos salvos. Para a nossa salvação. Ele serviu e sofreu a dor para que você fosse curado das tuas enfermidades. Ele serviu e sofreu a humilhação para que você fosse restaurado dos seus traumas. Ele serviu e foi ferido, foi machucado para que você fosse curado das tuas feridas. Ele derramou seu sangue para que você fosse perdoado dos seus pecados. Ele serviu e morreu para que você recebesse vida. O caminho de Jesus foi um caminho do serviço. E diante desse texto, irmãos, qual é a resposta que ele deseja que eu e você venhamos a dar? Qual é a resposta que Jesus queria que os discípulos dessem a esse ensino? É a mesma resposta. Que eu e você escolhamos tomar o caminho do serviço. Que eu e você não sejamos movidos nesse mundo pelo desejo de poder, mas pelo caminho do serviço. Essa é a resposta que eu e você precisamos dar diante desse texto. É a resposta que nós precisamos dar, não me entenda errado, eu não estou falando dar a outra pessoa, não. Eu estou falando que essa é a resposta que eu e você precisamos dar a Deus, diante dessa palavra. Que venhamos a abrir mão desse desejo egoísta, de pedidos equivocados, de compromissos equivocados, movidos pelo desejo egoísta de poder, para escolher um caminho de serviço. E aí eu queria fechar com um exemplo. O exemplo é o exemplo mais simples possível. O exemplo é o exemplo dos patriarcas que serviram. Abraão, Isaque e Jacó serviram obedecendo para que fossem testemunhas para mim e para você. Os profetas serviram, alguns jogados na fornalha, outros na cova dos leões, outros jogados em cisternas, sofreram servindo para que fossem testemunho de fé para mim e para você. O próprio Jesus sofreu na cruz para que eu e você encontrássemos o caminho do serviço e a salvação. Os apóstolos serviram e todos eles passaram pelo caminho do martírio para que o evangelho chegasse um dia até nós. Nossos irmãos no início da igreja foram lançados no Coliseu para os leões comerem, matarem, devorarem. Foram espancados, foram torturados, foram expulsos de suas casas, muitas vezes fugindo no meio da noite com a roupa do corpo para servir a causa do evangelho. A história da igreja é movida por homens e mulheres de Deus que estavam tão descompromissados com esse mundo, mas compromissados com Deus, que serviram ao ponto de entregar o que tinham de melhor para que um dia o evangelho chegasse até mim e até você. Ainda hoje, nesse tempo da igreja, nós ouvimos falar de irmãos que estão servindo distante da família, longe dos pais, dos irmãos, das mães, dos seus parentes, dos amigos de infância, pelos rincões mais distantes desse país e pelos lugares do mundo onde são perseguidos para servir a causa do evangelho, porque o caminho do evangelho é também um caminho de serviço. Há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, o Ministério de Louvor estava aqui à frente tocando esses louvores e teve todo o trabalho de separar, de preparar as músicas para servir a minha vida e a tua vida na condução dos cânticos espirituais aqui. Nesse momento, irmãs estão lá embaixo com os nossos filhos para servirem à igreja nessa disposição de cuidar das nossas crianças. O caminho da vida cristã é um caminho de serviço. Eu e você precisamos responder a esse texto: sim, Senhor, desejamos servir. Sim, Senhor, vamos tomar o caminho da grandeza de sermos mais parecidos com Jesus e menos preocupados com o desejo pelo poder, por ser importante, por acumular riquezas, patrimônios, status, fama, reconhecimento mundano, posição social. Tudo isso tem prazo de validade, mas aquilo que a gente conquista no reino de Deus, Jesus disse no capítulo 10 para o jovem rico, se você se desfazer dessas coisas, você vai ter um tesouro que vai ficar para sempre na eternidade. Precisamos entender que o caminho da vida cristã é um caminho de serviço, de sermos úteis aos outros, aos que estão à nossa volta. Como você pode ser útil? Eu não sei como você pode ser. Você é quem é capaz de responder a essa questão.
Não precisa responder para mim, não, mas responda para o Senhor como você pode ser útil. Na sua família, na sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, na comunidade onde você mora, como é que você pode ser útil? Como você pode ser útil na igreja? Como você pode ser útil aos seus irmãos? Como você pode ser útil às pessoas que estão lá fora, que você nem conhece, que você não tem vínculo afetivo nenhum, mas que você pode ser útil para que de alguma maneira ela possa encontrar também a mesma verdade do Evangelho que um dia você encontrou. Como você pode servir? Sirva. Sirva, nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados por Jesus para servir. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. Amém? Eu vou chamar